Você já é inscrito em nosso canal? Deixe também o seu like. Isso fará com que os nossos vídeos alcancem mais pessoas. Vivemos em um mundo agitado, complexo e às vezes caótico. Nesse ambiente de mudanças rápidas e constantes, um dos grandes desafios é manter a tranquilidade. Seja por uma mudança nas circunstâncias pessoais, pelo surgimento de crises financeiras ou por uma súbita pandemia global. Para muitos de nós, o mundo moderno pode frequentemente desafiar a nossa paz e nos provocar ansiedades e incertezas. Então, o que as Escrituras têm a dizer sobre viver com verdadeira paz de espírito? Tenha a paz como âncora. Muitos de nós ansiamos pela paz real e verdadeira. Uma paz que não é temporária nem transitória. Uma paz que ancora nossas mentes, nossos corpos e almas. E uma paz que permanece em todas as circunstâncias, provações e desafios. A boa notícia é que a Bíblia nos promete uma paz verdadeira, eterna e infalível. Não há série de passagens bíblicas que falam sobre a realidade de receber esta paz de Deus. Uma paz sobrenatural que se torna possível por meio de Jesus. A Escritura promete uma paz eterna e contínua que podemos experimentar em primeira mão. Ela nos promete uma paz que pode nos preencher plenamente, criando raízes em nossa alma, nossa mente e nosso corpo. Essa paz que Deus dá é maior que qualquer circunstância, mais poderosa que qualquer desafio externo e mais permanente que qualquer sentimento de ansiedade. A promessa divina de paz que encontramos no Novo Testamento declara uma promessa clara de paz real e eterna. No livro de João, Jesus diz: "Deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo." Jesus está confrontando seus discípulos no momento em que eles estão se sentindo ansiosos e incertos. Ele reconhece sua ausência de paz e lhes promete uma resposta para a sua ansiedade. Nesta mesma passagem, Jesus fala do Espírito Santo, que virá e os equipará. Este advogado irá ensiná-los e lembrá-los de todas as coisas que Jesus lhes disse. Assim como os discípulos, temos acesso a esse Consolador, o Espírito Santo, em nossas vidas hoje. Jesus dá aos discípulos uma promessa de paz sobrenatural e estende essa promessa a nós também. Só Jesus pode dar algo que o mundo não pode dar, uma paz que supera e transcende todas as circunstâncias. E esta paz pode ser nossa hoje. Jesus está nos dizendo, mais de 2000 anos depois: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." Não é algo que temos que ganhar, nem algo que temos que esperar. É uma promessa que pode ser nossa hoje, que pode confortar nossos corações e dissipar nosso medo. Em meio a qualquer sentimento de ansiedade ou preocupação, podemos receber a paz sobrenatural concedida por Deus. A promessa divina de paz não é apenas a paz que nos encontra temporariamente. É uma paz que permanece para sempre e que nos preenche inteiramente. Conforme está escrito em Romanos, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Podemos ter certeza de que a paz que Deus reservou para cada um de nós é uma paz que nos preenche completamente. É uma paz que aquieta nossas almas, corpos e mentes perturbados. Ao receber essa paz de Deus, podemos viver com uma verdadeira e eterna paz de espírito.
Não precisamos nos preocupar com as circunstâncias da vida, pois esta é uma paz de espírito que permanece em todas as estações e eventos da vida. No livro de Romanos, também lemos que a maneira pela qual acessamos essa plenitude de paz é por meio de nossa confiança em Deus. Não precisamos fazer nada. Não precisamos merecer o dom divino da paz. Em vez disso, precisamos confiar em Deus simplesmente. Ao escolher colocar nossa fé nele, reconhecemos que não temos todas as respostas e que não podemos fabricar essa paz com nossas próprias forças. Em vez disso, reconhecemos que somente Deus pode nos dar esta verdadeira e eterna paz. Escolhemos colocar nossa fé nele, confiando em sua generosidade, bondade e provisão. A paz que Deus promete é também uma paz que protege e guarda. Por meio das Escrituras, podemos ter certeza de que a paz de Deus guardará nossas mentes. Conforme está escrito em Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma das grandes afirmações das Escrituras é que Deus é nosso protetor. Ele é nosso escudo, nosso refúgio e nossa força. E por lermos aqui em Filipenses, ele nos promete uma paz que guardará nossos corações e nossas mentes. No mundo antigo, o coração era considerado o centro da alma. Acreditava-se que era a sede da inteligência e o órgão mais importante do corpo. Portanto, ter uma paz que guarda o coração é ter uma paz que guarda a parte mais sagrada e central de quem você é. No entanto, essa paz também protegerá nossas mentes. Quando estamos lutando com problemas de saúde mental e somos confrontados com desafios para nossas mentes, é encorajador e reconfortante ter certeza de que Deus equipou cada um de nós para viver com uma verdadeira e eterna paz de espírito. Podemos ter certeza de que a paz de Deus sempre será um escudo de proteção que guarda nossas mentes. Esta promessa de paz que Deus oferece pode ser sua hoje. Reserve um tempo hoje para descansar nas promessas de paz de espírito das Escrituras e simplesmente receba este presente do Senhor. Peça a Ele esta paz que transcende o entendimento e, confiando nele, descanse o seu dom milagroso de paz verdadeira e eterna. Pense nisso. Gostou das motivações que trouxemos hoje? Deixe seu like e compartilhe com quem precisa de inspiração.
Seja parte da nossa comunidade de motivação. Dê um like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do Motivacional Diário. Imagine por um momento que você está doente, mas não sabe o motivo. Você tem alguns sintomas inexplicáveis, então procure um médico. No entanto, quando você descreve a situação, tudo o que o médico faz é se desculpar repetidamente por como você está se sentindo. Isso é frustrante, certo? Por mais empático que seja da parte dele, não é para isso que você está ali. Você veio em busca de um diagnóstico e cura. Sem isso, você será forçado a viver na incerteza e você pode acabar piorando ou usando medicamentos que não ajudam. Para derrotar a doença, você precisa de uma identificação precisa do problema e do antídoto correto. O mesmo acontece com nossa fé. Não adianta discutir incansavelmente nossos sintomas de quebrantamento se não diagnosticarmos a questão principal. Precisamos conhecer a verdade. Saiba que o pecado é o problema da vida, é o problema do mundo e é nosso problema pessoal. É um grande problema com consequências reais. Nos machuca, rouba de nós e nos separa do melhor de Deus. Mas Jesus é a resposta para esse problema. Nada está além do seu poder para renovar, restaurar e curar. Em Cristo, tudo pode ser redimido. Sem uma compreensão do pecado, nunca poderemos entender o verdadeiro impacto da morte e ressurreição de Cristo. No entanto, contemplando a vitória de Jesus sobre nosso pecado, podemos desbloquear a alegria e viver livres da vergonha. A passagem bíblica desse vídeo afirma essa realidade. O texto é surpreendente. Enquanto não esconde nada em termos de impacto do pecado, anuncia de maneira espetacular Jesus como o antídoto perfeito para a doença da nossa alma. Para concluir este vídeo, meditemos juntos nestas Escrituras. Respire fundo algumas vezes e feche os olhos. Deixe cada som tocar o seu coração. Jesus fez isso por você. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Embora fôssemos nós que merecemos a morte, Jesus foi quem foi rejeitado, zombado, espancado, pregado na cruz. Ele levou tudo isso e muito mais, fisicamente, em seu corpo. Mas também espiritualmente falando, ao morrer, Ele carregou a culpa do nosso pecado. E Jesus fez isso por nós voluntariamente, porque Ele nos ama. Apegue-se a essa verdade. Jesus é a cura para a sua mais grave doença. Ele é o consolador da sua dor. Ele é a expiação dos seus pecados e da sua redenção. Ele é o ressuscitador para a sua alma. Ele é a resposta para a sua vergonha. Em Cristo, Deus se aproximou de você e te libertou dos pecados. O pecado foi derrotado. Jesus venceu. A cruz de Cristo foi o local da mais bela troca da história. Jesus tomou a nossa dor e sofreu em nosso lugar. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades e esmagado pelas nossas transgressões. Em troca, Ele nos deu esperança, cura, salvação
e vida. Reserve um momento para contemplar essa impressionante realidade. Pense nisso. Tem alguma mensagem ou algum autor que você gostaria de ouvir aqui no Motivacional Diário? Nos conte nos comentários, que vamos providenciar. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. Quer tornar alguém feliz? Compartilhe essa mensagem, se inscreva em nosso canal no YouTube. O Grand Canyon é uma criação maravilhosa de Deus. Ele é um desfiladeiro íngreme que acompanha o Rio Colorado nos Estados Unidos. E apesar da sua grandeza, é uma experiência tremenda. A sensação de estar na borda só pode ser descrita como pura reverência. Não há dúvidas de que as suas dimensões foram criadas por um Deus criativo e incrível, pois é algo grande e impressionante demais para ter sido feito pelo homem. Maior e mais impressionante que o Grand Canyon é o poder da obra de Jesus, que podemos ver na vida do apóstolo Paulo. O abismo entre Saulo e Jesus certamente era mais profundo que o Grand Canyon, mas isso não impediu o Senhor de o alcançar e transformar a sua vida. A conversão de Paulo é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, um exemplo de que qualquer pessoa pode conhecer a Jesus e se salvar. Vemos que não há pecado tão grande a ponto de impedir o alcance da graça. Basta que haja verdadeiro arrependimento.
Nem todas as conversões acontecem de forma tão dramática, mas todas as conversões a Jesus significam mesmo a regeneração de uma pessoa pecadora que recebe o Espírito de Deus e é declarada eternamente justa pela fé em Jesus. Também aprendemos com Paulo que, se quisermos ser verdadeiramente convertidos, devemos ser humildes, devemos nos reconhecer como pecadores e estar dispostos a viver uma vida nova. Ao nos arrepender, nos viramos para uma nova direção. Somos aceitos por Deus, que perdoa e apaga nossos pecados passados. Ao ter revelação disso, Paulo se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Com a história de hoje, aprendemos que ninguém neste mundo está fora do alcance da salvação que está em Jesus. Sim, é possível rejeitar Jesus e muitas pessoas fazem essa escolha. Mas a salvação está disponível a toda e qualquer pessoa. Isso é um encorajamento quando pensamos em familiares e amigos que ainda não conhecem Jesus. Por isso devemos continuar orando por eles e compartilhando a nossa fé. Que cada um possa experimentar e escolher o caminho que Jesus conquistou por nós. Durante todo esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ele partiu, já pelas redondezas de Damasco. Foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és, Senhor? Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Eles tiveram que levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por 3 dias, e depois desse tempo, não comeu nem bebeu nada. Buscar um coração humilde nos permite receber mais do Senhor. Nos arrepender de nosso pecado e renovar nossa mente em Cristo. Entre na presença de Deus neste momento e se arrependa ao contemplar o preço pago por sua vida. Peça ao Espírito Santo para renovar sua mente e abençoar o seu caminho. A vida de Paulo mudou radicalmente quando ele teve a revelação de quem Jesus verdadeiramente é. Peça ao Espírito Santo para lhe dar essa mesma revelação, para que você possa servi-lo plenamente e com maior fidelidade. Pense nisso. Curtiu essa dose diária de motivação? Não esqueça de dar o seu like e seguir o nosso canal para mais conteúdo inspirador.
Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Antes, deixe seu like, é muito importante para nós. Lucas, autor do livro de Atos, era médico. Ele usou um termo médico interessante para a expressão "estava orando". Em grego, essa palavra descreve o alongamento de um músculo até o seu limite. A frase poderia ser traduzida para: a oração estendida até o seu limite estava sendo feita pela igreja em favor de Pedro. A oração sincera tem poder. Não porque ela pode mudar a mente ou os planos de Deus, mas porque demonstra que o nosso coração se preocupa apaixonadamente com as mesmas coisas que nosso Deus Pai. Este é o cumprimento da promessa de Jesus. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Existe um jogo de palavras interessante para lembrarmos quando quisermos nos encorajar na vida de oração. Push, em inglês, significa mover fisicamente um objeto ou uma pessoa para fora do caminho. E essa palavra funciona como um acrônimo para um termo em inglês, que traduzido fica: ora até que algo aconteça. Que lema maravilhoso para a nossa vida de oração. Deus ouviu a oração dos irmãos que intercederam por Pedro e enviou um mensageiro celestial, um anjo, para libertar milagrosamente de suas cadeias. Depois de livre, Pedro foi até a casa onde a igreja estava reunida e bateu na porta. Mas os irmãos não o ouviram porque permaneciam orando até que algo acontecesse. Eles ficaram tão envolvidos na oração que não perceberam que o seu pedido havia sido atendido. Com o exemplo deles, aprendemos que quando precisamos que Deus haja em nossa vida, devemos orar até que algo aconteça. Se estamos lutando, devemos orar até que algo aconteça. Se estamos enfrentando grandes dificuldades, devemos orar até que algo aconteça. Se precisamos de alguma mudança de mente, devemos orar até que algo aconteça. Comece a orar hoje e continue orando com perseverança e pelo poder do Espírito Santo até vermos Deus agir em nosso favor. De repente apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro: depressa! As algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou: vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar, isto é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu à porta no pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas, quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu para contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando-o na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. Você perdeu o juízo? Disseram. Mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua batendo a porta. Finalmente abriram a porta e quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer.
Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu: digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. Em seguida, retirou-se dali. Vamos pensar no poder da oração em ação. Oração é um relacionamento e comunicação com Deus. Aproxime-se de Deus agora e fale com Ele. Compartilhe o que está em seu coração e em sua mente. Ele é fiel e te ouve. É possível estar tão envolvido em oração que nem percebemos que ela já foi respondida. Reflita como Deus respondeu às suas orações no último mês e agradeça a Ele por cada resposta. Pense nisso. O que você achou da mensagem de hoje? Você concorda? Se identifica com ela? Nos conte aqui nos comentários.